bem, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, independentemente do horário ou do local que vocês estiverem assistindo este vídeo ou ouvindo, dependendo do que vocês estiverem fazendo. Enfim, não sei se vocês vão assistir ou ouvir esse vídeo dirigindo, ou talvez no ônibus ou na academia, seja lá onde for, enfim. Mas o fato é que a ideia desse vídeo hoje é conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês de maneira assíncrona sobre o tema da logística reversa, tá? Então, a gente veio ao longo desses últimos dias falando sobre é, possíveis benefícios, possíveis melhorias que nós poderíamos trazer para o sistema produtivo de um produto, de um serviço. E a ideia é, a parte, enfim, dos indicadores de impacto ambiental, propor melhorias. Nós já falamos de produção mais limpa, falamos de ecodesign na última aula. E a ideia hoje é falar sobre logística reversa. Enfim, que é um tema que está sendo cada vez mais recorrente é, enfim, nas empresas. E o que eu gostaria de mostrar para vocês neste módulo do nosso curso é, primeiro ponto, qual que é o conceito? Por que a gente chama de logística reversa? Lógico, se a gente fala de logística reversa, a gente tem que falar de logística direta também. E vocês vão perceber que há uma relação bastante interessante com toda uma temática por trás, que é a gestão específica de um tipo de resíduo que é o resíduo sólido. Depois disso, vocês verão que tipos de benefícios que nós poderemos entrever a partir da logística reversa e quais são os desafios que ainda podemos ou devemos enfrentar para implementar um sistema de logística reversa. E depois vocês, enfim, espero que com os vídeos e também com o exercício de sala de aula, vocês percebam que todo esse processo, na verdade, é um caminhar até chegar no modo de pensar o próprio fenômeno econômico. Ou seja, a logística reversa é um jeito de pensar o modelo econômico que nós temos, ou repensar aquilo que nós estamos fazendo. Tudo bem? Quando a gente fala de logística reversa, a gente tem que falar, pelo menos no caso do Brasil, em algumas leis federais de gestão de resíduos sólidos, que vocês podem ver no slide, inclusive da aula que vai estar disponível para vocês, é que há um esforço desde o ano de 2005, estamos falando aí de quase 20 anos atrás, um esforço do governo federal de tentar promover algumas políticas, alguns regulamentos, enfim, colocar mecanismos legais para que ocorra uma gestão adequada dos resíduos sólidos, né? E lógico, ao longo desses anos todos, chegando no seu ápice no ano de 2010, foi se elaborando, foi se definindo de uma maneira mais, enfim, robusta, é, como é que nós poderíamos gerir os resíduos sólidos que nós temos, né? Enfim, e no caso que nós produzimos, e no caso nós temos aqui, em 2010, uma lei importante, a lei a política que a gente chama, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que no slide vocês vão ver que está abreviado para PNRS, tá bom? Vou chamar de Política de Resíduos Sólidos, enfim, de maneira indistinta, né? E a ideia então aqui é definir como é que os resíduos sólidos devem ser geridos dentro de todo o território nacional e, lógico, no contexto mais específico, falar de logística reversa também, né? Interessante ver que, apesar da política ser de 2010, em 2022 e até mesmo neste ano de 2023, nós começamos a, de fato, ter esforços mais palpáveis. Vejam que fomos acertando, claro, acho que, enfim, foram se ajustando as coisas. E o caso é que nós chegamos em 2022 e 2023 ainda tentando acertar, implementar, regulamentar, colocar mesmo em prática para que as empresas implementem isso dentro dos seus processos de uma maneira talvez mais extensiva, né? Então, no slide vocês vão ver, por exemplo, que o Programa Nacional de Logística Reversa foi criado somente em 2022, né? E lógico, quando a gente fala de logística reversa, a gente vai comentar daqui a pouco, a gente tem que associar não só as empresas, mas a uma série de outros personagens, players,
que fazem parte disso, né? E, lógico, temos que considerar também de que, como muitas coisas, não se trata somente de implementar algo para melhorar o meio ambiente, mas estamos também falando muitas vezes de personagens que têm o seu sustento a partir dessa chamada logística reversa. Quando a gente fala de, enfim, logística reversa, a gente tem que considerar de que há pessoas que dependem dessa atividade, por exemplo, de recolher o lixo. A gente pensa na informalidade, por exemplo, naquelas pessoas que a gente conhece popularmente como catadores de recicláveis, né? Enfim, é um trabalho informal, mas que de fato é bastante importante, porque mesmo na informalidade são pessoas que trazem um benefício é, para a sociedade, porque promovem, ajudam facilitam a cadeia de logística reversa, mas que ao mesmo tempo tem uma certa instabilidade econômica social, porque é um trabalho que remunera não muito bem, não há talvez muitos direitos, porque, como eu falei, é um trabalho informal, né? E a ideia aqui é justamente tentar promover, talvez algumas, dentro das políticas de logística reversa, alguns dispositivos que podem também dar mais segurança para que essas pessoas possam, por exemplo, trabalhar dentro desse grande sistema de logística reversa, tá bom? E a gente fala de resíduos sólidos, por quê? Porque há uma certa diferença, e acho que é interessante ressaltar isso, né? Entre resíduo e rejeito. O que é resíduo e o que é rejeito? Então, o resíduo, no caso, é aquilo que você tem como sobra o resto de um processo produtivo, ou até mesmo de um consumo, você consome algo que tem valor e pode ser reutilizado ou reciclado. Como, por exemplo, embalagem de cartucho de impressora, como esse daqui, por exemplo, que a gente acabou de chegar aqui em casa, né? Você vai lá e descarta o cartucho, ou você descarta aqui essa embalagem de papel, poderia dizer, tem um plástico aqui também, e você, enfim, pode talvez fazer algum dinheiro com isso, pode revalorizar isso. É algo que é revalorizável. Isso é um resíduo. O que é rejeito? Aí sim, a partir do momento que eu não consigo mais tratar ou recuperar por processos que sejam tecnologicamente disponíveis e economicamente viáveis, uma vez que eu não consigo mais recuperar nada, aí de fato eu descarto de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma coisa bastante importante é que, primeiro ponto, né, que muita gente às vezes, pelo menos ainda fala de maneira um pouco indistinta, é que uma vez que você joga o lixo, passa lá o sistema de limpeza pública e recolhe o lixo, a gente vai ter o quê? O caminhão vai levar lá para o lixão. Esse é um termo que, na verdade, ele não é totalmente preciso, porque o lixão, na verdade, é o que a gente chama de vazadouro clandestino. Ou seja, o lixão, na verdade, não tem preparo, um terreno aberto, a partir do qual você joga o lixo lá, aberto, ou que é aberto, né, enfim, mas despreparado para receber lixo. E a gente muitas vezes vê terrenos, às vezes terrenos por aí, né, que não há assim para aquele negócio, né? Bom, não sei de quem é esse terreno, eu vou jogar o lixo aqui porque ninguém tá fazendo nada e tá crescendo mato, não é cuidado, eu vou lá e jogo, né? E a partir daí, um joga, outro joga até, enfim, virar de fato um lixão. É um terreno, não está preparado para receber lixo e recebe, né? Inclusive, enfim, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente, mas o metrô de São Paulo tem toda uma política contrária a isso, né? Como assim, professor? Veja, o que eu comentei foi o seguinte: a ideia é, sujou uma vez, ninguém limpou, não está sendo cuidado, então eu posso continuar degradando, né? A ideia do lixão é essa que eu dei. E o metrô, por exemplo, de São Paulo, a política é justamente o contrário. Sujaram? Vamos limpar. Quebraram? Vamos consertar. Por quê? A partir do momento que eu tenho algo sempre bem conservado, que está em trânsito, eu consigo, por exemplo, promover, enfim, uma maior qualidade é, do meu produto, né? E depois, o resíduo ele não pode mais ir para um aterro in natura, ou seja, eu vou lá e descarto. Não. Deve haver um processamento antes da destinação final, ou seja, a política ela diz o seguinte: não simplesmente você vai acabar jogando isso daí, o caminhão vai levar até o lixão, desculpa, o aterro,
Olha, eu já estou confundindo aqui, hein? E aí, beleza, descarta e acabou. Não, você tem que fazer uma triagem antes de fato de decidir se vai para o aterro ou se de repente você pode reciclar ou dar outro fim que não o aterro, tá? Enfim, eu acho que por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a chamada responsabilidade compartilhada. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!